Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui para mais uma conversa. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é fortalecer o relacionamento. Eu sou Sanu Morema, casado com a Somilsa Morema. Há 25 anos, temos 3 filhos e trabalhamos há mais de 18 anos ajudando casais a superarem as suas crises, certo? E hoje eu quero exatamente apresentar para você 3 princípios que irá ajudar você agora a usar o conflito em seu benefício, a usar o conflito de forma construtiva para fazer o quê? Para fortalecer o seu relacionamento e promover uma conexão mais profunda e significativa com o seu cônjuge. Sabe a partir do quê? A partir do próprio conflito, a partir da própria briga, certo? Você quer saber disso? Se você quer saber disso, comente aqui embaixo, certo? Então, por isso, por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa o seu like. Vamos agora ao nosso assunto. Mas antes de apresentar esses 3 princípios que vai te ajudar a aproveitar, a tirar proveito de um conflito para beneficiar o seu casamento, eu quero te fazer enxergar algo que talvez você esteja vivendo nesse momento. Eu quero apresentar 3 estados que o conflito tem levado muitos casais a viverem e tem causado série de problemas na vida de muitos casais sem eles perceberem. Tá? Só para você entender, esses 3 estados que eu estou te falando, que nós vamos te apresentar, você nunca vai ouvir em outro lugar. Por quê? Porque são coisas que durante as nossas conversas, os nossos aconselhamentos, nós temos observado sempre que nós assentamos para conversar com o casal, sempre que nós conversamos nos nossos encontros, a gente observa que esse casal tem tido esse comportamento por causa essa situação. Ou seja, nós vimos isso se repetindo tantas e tantas vezes dentro de vários casamentos, que então nós detectamos 3 estados muito importantes e acredito que entre um ou outro desse estado, o seu casamento deve estar. Por isso, se enquanto nós vamos conversando, te apresentar aqui esses estados, se você se identificar com um desse estado, comente aqui embaixo. Nós vamos te apresentar a causa e nós vamos te mostrar a consequência disso dentro do seu casamento. Então vamos lá? Vamos encarar a realidade? Você está pronto para ouvir, para ver um pouco do seu casamento? Muito bem. Vamos encarar a realidade. Primeiro estado. E existem casais que aproveitam de conflito para desabafar o seu sentimento e a sua mágoa ao seu parceiro. Isso é o primeiro estado que nós observamos em muitos casais. Eles aproveitam qualquer situação de briga dentro do seu casamento para aproveitar, para trazer o desabafo, para desabafar da mágoa, da raiva, de tudo que ele ou ela tem agora dentro do seu casamento. E pior, desabafam publicamente, perante os filhos, perante os convidados, perante os conselheiros, desabafam mesmo. Então você percebe que aquele casal está muito mal. Eles usam o conflito de forma negativa, em vez de aproveitar a oportunidade para crescimento mútuo, usa para destruírem o seu casamento. O que acontece com casais nesse estado? O casal nesse estado, eles estão presos em um padrão de comportamento destrutivo. Eles estão destruindo o seu próprio casamento, a sua própria relação, sem perceber. Esses casais, eles têm uma habilidade, uma facilidade de entrar em briga, mas eles falham, sabem o quê? Exatamente em encontrar solução, em encontrar resposta para resolução dos seus problemas e dos seus conflitos. Então aquele casal usa desabafo. Tem algum problema, ele vai falar, só Deus sabe porque ainda eu estou dentro dessa relação, mas um dia eu sei o que eu vou fazer. Se não fosse por causa se não fosse por causa daquela coisa, então desabafo, certo? Você entendeu? Por acaso, seu casamento está assim? Se seu casamento está assim, é um perigo, tá certo? Então esse é o primeiro estado
que conflito leva muitos casais a viverem. Vamos agora ao segundo estado, tá? Não pensa primeiro estado, segundo estado. São alguns estados, tá? Aí nós selecionamos, analisamos 3 comportamentos mais repetitivos e mais importantes, então nós baseamos em entender isso para poder ajudar os casais, tá certo? Então, segundo estado. Segundo estado são casais que não conseguem se comunicar sem agressividade ou confronto. Esse casal, ou esses casais, eles transformaram o seu casamento em campo de batalha, sabe? Eles conseguem transformar coisas simples em batalha, em disputa, em desentendimento. É aquele casal que, quando há uma briga, há acusação. Por exemplo, diz assim, não fala comigo não, porque você também faz isso. Porque você, e você? Quem é você? Você lembra? Lembra daquele dia, o que você fez durante das pessoas? Lembra que você fez lá na casa da tua mãe? E você? Você esqueceu que você fez comigo não sei quanto? E aí, então, eles começam a se agredir. Você não vale nada. Então, são casais agressivos, certo? Eles se confrontam. Eles usam briga. Essa é a maneira como eles brigam. Agora, o que acontece dentro desse casamento? Qual é a consequência desse comportamento? Bem, essa maneira tóxica afeta a intimidade do casal, o respeito no relacionamento, já não mais respeito no relacionamento, deixa ambos o casal, os dois, emocionalmente exausto e desanimado. São aqueles casais que, vamos sair para tal lugar, eu não vou contigo não, se quiser você vai. São aqueles casais que um está num lugar, o outro está em outro lugar. Já viu aqueles casais que você não consegue ver junto? Ele tem um grupinho, ela tem a equipa dela. Então estão sempre separados. Tem uma atividade na casa da mãe, da família da esposa, dificilmente ele está presente. Tem uma atividade na família do marido, dificilmente ela está presente. Então eles vivem dessa forma, certo? Então, esse estado de comportamento dentro do casamento, então, torna o que? Afeta a intimidade, afeta o respeito no relacionamento, deixa o casal exausto e desanimado. Terceiro estado é aqueles casal que realmente vivem uma paz superficial. São casais que procuram a todo custo evitarem conflito, porque eles aprenderam que conflito é negativo. Só olham o problema como negativo. O casal nesse estado, devido à falta de confronto, leva o casal à estagnação e à complacência no relacionamento. É aquele casal que vê uma coisa, mas não fala. É aquele casal que quando o marido fala à esposa uma coisa, fala, não, pode fazer. Quando o marido fala com a esposa, quando a esposa fala com o marido já despacha. Quando o filho chega para falar com o pai fala assim, o que tua mãe disse? Então tá bem, faz aí. Então aquele casal que realmente eles vivem uma vida despachada porque eles não querem resolver o problema. Então, qual é o estado desse casal? Eles se tornam indiferentes um ao outro. Então, um casal que são indiferentes um ao outro, fingem que estão bem, vivem uma espécie de limbo, de inércia emocional. Qual é a consequência? A conexão emocional e a paixão estão dissipando lentamente. Eles, sem perceber, o casamento deles estão acabando, estão saindo nas suas mãos, mas ainda continuam juntos. Agora, preste bastante atenção se seu casamento está no primeiro estado, se está no segundo estado, se está no terceiro estado. A verdade é que em qualquer um desses estados há infelicidade e não tem as suas necessidades supridas dentro do relacionamento. Eles vivem num estado de carência ou de privação no aspecto físico, emocional, social, espiritual e financeiro. Há muito casal que tem problema financeiro exatamente por causa desse estado dentro do casamento. Por isso, nós temos tantos divórcios, nós temos tanta traição,
nós temos muitas dívidas, por isso nós temos depressão, por isso nós temos ansiedade, por isso nós temos câncer, por isso nós temos a homossexualidade e por aí vai. Então, toda essa situação que você vive, que você vê e que nós estamos acostumados a vivenciarmos, tem sua origem em esse estado dentro. Duas coisas importantes nós precisamos entender e eu quero chamar sua atenção aqui. Primeiro, esses comportamentos destacam para nós a importância de nós desenvolvermos a habilidade de comunicação de forma eficaz e de nós cultivarmos um ambiente de respeito e de compreensão mútua dentro do casamento. A propósito, eu falei esses dias sobre como podemos desenvolver uma comunicação consciente e efetiva dentro do casamento. E eu apresentei três tripés, sabe? Primeiro, entender o nosso lugar dentro do casamento. Segundo, saber comunicar-se como esposa. E terceiro, saber comunicar-se como marido. E se você quiser entender mais sobre esse assunto, que é muito importante, comente aqui embaixo, que eu posso depois gravar uma mensagem completa. Isso vai te ajudar de uma forma brutal a resolver grande parte de problema de comunicação em várias áreas dentro do seu casamento. Segundo aspecto que é muito importante, então, é preciso que cada casal reconheça esses padrões e trabalhe ativamente na resolução desses conflitos, de maneira a construir uma relação mais saudável. Isso hoje, o que nós estamos fazendo é jogar luz para que você possa enxergar um pouco essas realidades dentro do seu casamento. Nessa conversa, eu quero exatamente te ajudar a adquirir poder, a enxergar os conflitos, não mais como um obstáculo, não mais como um problema, mas ao contrário, ver o conflito como uma oportunidade, como uma ferramenta para fortalecer o seu casamento. Em vez de evitar os confrontos, vocês vão agora abraçar os desafios como ferramenta de manutenção e prevenção para um casamento saudável e duradouro. Você entendeu? O que eu quero com essa conversa é te levar, ao invés de fugir de problema, ao invés de evitar os conflitos, mas é abraçar os conflitos, é abraçar os desafios e vê-los como uma ferramenta de manutenção, como uma ferramenta preventiva, casamento saudável e duradouro. Então eu gostaria desde já te pedir que você troque do seu vocabulário, do seu dicionário, do seu contexto de vida, de família, a palavra conflito. Usa desafio. Desafio. Eu e a minha esposa, nós agora entendemos que cada conflito é um desafio. E estávamos conversando exatamente sobre essas realidades que conflito tem causado dentro de muitos casais e olhando para nós como muitas vezes nós já nos relacionamos, nós já identificamos com essas três áreas. Às vezes nós ressentíamos e preferíamos deixar a coisa para lá, às vezes éramos agressivos uns contra os outros e às vezes a gente desabafava um para o outro. Mas graças a Deus hoje não. Hoje eu aprendi que em uma família verdadeiramente estruturada, resolver os conflitos é mais do que uma necessidade. É mais do que uma necessidade. É uma forma de crescimento e conexão. Porque os conflitos revelam a doença dentro de nós. Os conflitos revelam o nosso deserto. Os conflitos revelam nossa fraqueza. Os conflitos revelam o nosso medo. Os conflitos revelam nossa carência. Os conflitos revelam nossa insegurança. Os conflitos revelam nossa incerteza dentro do casamento. Nunca esqueça isso. As brigas, as lutas na nossa relação, ela revela. Por isso o conflito é importante. E o que você enxerga isso dessa forma? É um sintoma de vida dentro do casamento. Assim como uma febre indica que há algo errado dentro do nosso corpo, algo que não está certo no nosso corpo, os conflitos também elas servem para indicar que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento, que nós precisamos dar manutenção ao nosso casamento. Olha o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto.
Tiago capítulo 4, verso 1 a verso 3, ele diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm de maus desejos que estão lutando dentro de vocês. Está a revelar algo dentro de nós. As brigas estão a revelar algo que está dentro de nós. Não sou eu quem diz isso. A palavra de Deus diz isso. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Porque não pedem a Deus. Observa que nesse trecho da palavra de Deus, o Tiago, Deus destaca para nós, Deus argumenta para nós, mostra para nós as origens dos conflitos, dos problemas. E ele mostra para nós que isso tem raiz na nossa natureza humana. Ganância, inveja, busca por resolver os nossos problemas pessoais. Ele então mostra a importância, ele destaca aqui a importância de nós buscarmos a Deus através de oração, com motivação correta, ao invés de procurar satisfazer nossos desejos. Preste atenção, qualquer problema dentro do seu casamento é da sua responsabilidade resolver. Então, quando você ora, quando você traz algum problema dentro do seu casamento, você tem que trazer com a intenção correta, resolver o conflito. Tiago, então, oferece uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a importância de nós alinharmos a nossa vida aos princípios mais elevados que existem no mundo. Você sabe qual é? O princípio de Deus, a palavra de Deus. Os problemas surgem essencialmente quando nós tentamos forçar o outro a encaixar em nosso ponto de vista, em nosso padrão, ou seja, quando nós queremos que a nossa esposa haja como nós gostaríamos que ela agisse. Às vezes ela nem está fazendo coisa errada, mas só não está fazendo da forma como nós gostaríamos. Gente do céu, aí veio forte para mim, sabe? Eu lembro quantas vezes minha esposa fala assim: amor, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você quer que eu seja você. O seu problema é que você quer que eu faça exatamente como você quer. Você não está preocupado para saber se eu estou fazendo certo ou errado. O seu problema é que não está do seu jeito. Você já perguntou se Deus quer que eu faça desse jeito? Isso causa muito problema. Então, ao invés de nós concentrarmos em mudar a nós mesmos, nós insistimos em mudar o parceiro. E quando nós prendemos na identidade do outro, nós perdemos a nossa identidade. Presta atenção. Quando nós prendermos, focamos na identidade do outro, na vida do outro, nós perdemos a nossa identidade. 3 princípios, então, importantes para resolver os conflitos de forma construtiva, para fortalecer o seu relacionamento e promover uma conexão profunda e mais significativa a partir do próprio conflito. Primeiro, amor nas palavras e amor em atos. Primeiro princípio, amor em palavras e amor em atos. Sabe, na nossa vida de corre-corre, no dia a dia, às vezes a gente se perde nisso. Nós falamos, nós brincamos e a gente esquece que estamos a falar com a nossa esposa. E a gente fala sem amor. A gente não coloca o amor, a intenção de demonstrar o amor através das palavras. A gente não coloca a intenção de demonstrar amor através de ato de serviço. Você já leu aquele livro A Linguagem do Amor? Na Linguagem do Amor, ele mostra que cada pessoa tem uma linguagem preferida de sentir amada. Existem pessoas que é linguagem de afirmação, ou seja, existem pessoas que gostam de ouvir eu te amo, você é muito especial, ou aquela comida que você fez é muito gostosa. Quanto mais você faz isso, sua esposa ou seu marido sente melhor. Então você tem que entender isso e agir dessa forma. Quantas vezes eu tenho visto milagre, literalmente milagre acontecendo dentro da minha casa, quando eu chego para minha esposa, que eu percebo que tem uma situação, eu logo, intencionalmente, eu uso amor. Eu lembro que eu tenho que usar amor nas palavras. E quando eu falo, a coisa muda. A linguagem de amor da minha esposa é toque. Você sabe o que muda a minha esposa? É quando eu saio na rua e seguro ela na mão e andamos.
Isso aí, meu irmão. Rapaz, você não tem noção de quanto eu ganho depois de ter feito isso. Você não tem noção de como essa mulher se sente amada quando eu pego ela na mão e ando com ela. Ela se sente segura. Ela sente que eu sou dela, que ela é minha. Isso é muito bom. Entende? Então, você precisa entender a linguagem do amor da sua esposa. Muitos problemas no meu casamento foi exatamente porque eu ignorava pegar a mão da minha esposa. Um dia nós fomos jantar em um restaurante chique. Tudo estava lindo, bonito. Saímos daquele lugar e andamos e tal. Chegamos em casa e tínhamos uma briga muito chata. Por quê? Porque eu não peguei ela na mão. Porque eu não peguei ela na mão. Simples. Você vai dizer assim, mas não. É verdade. Então, use amor nas palavras e amor em ato. Certo? O primeiro princípio é use amor nas palavras e use amor em ato como ferramenta para transformar o seu casamento. Não esqueça disso. Primeiro princípio, intencionalmente. Amor é uma decisão, certo? Então, decida fazer isso e vai mudar. Eu tenho feito isso e, graças a Deus, as coisas têm mudado demais. Um dia eu vou contar o testemunho da minha história de família desses 25 anos. Você vai ver que a graça de Deus foi tão grande. E por isso hoje eu posso testemunhar para você que é possível viver um casamento transformado. Segundo princípio, comunicação aberta. O que é uma comunicação aberta? A comunicação aberta é expressar nossos sentimentos, a nossa necessidade de forma respeitosa, sem culpar e sem ofender o outro. O casamento, nós precisamos ter esse espaço. Lembra? Ele está falando o que ele sente, ele precisa ser ouvido. Ela está falando o que ela sente, ela precisa ser respeitada. E outra coisa, eu estou falando o que eu sinto. Então é o que eu sinto. E o que eu sinto que eu estou falando, com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, é o que eu sinto. Não justifica, só fale. Provérbio, capítulo 12, versículos 17 e 19, ele diz assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. As palavras do falador ferem como ponta de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem perna curta, mas a verdade vive para sempre. Olha que coisa! Quando falamos a verdade, traz justiça, a justiça é feita. O que é isso? Quando você abre o seu coração, quando nós damos espaço para isso, nós estamos dando espaço para que haja aceitação, para que haja correção dentro da nossa relação. Conflitos não são inerentemente negativos. Os conflitos são uma oportunidade para crescimento, para aprendizado, para aproximação. Os conflitos nos ensinam muito a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso cônjuge. Eu ensino para os casais o seguinte, olha, quando a sua esposa reclama de algum do seu comportamento, reflita, porque a sua esposa é o seu bastidor, a sua esposa é o seu espelho. Ela falou porque você está revelando algo. Então, policia, luta e agradeça a Deus porque tem alguém capaz de olhar para você e dizer para você aquilo que ninguém mais poderia te dizer. E ela vai te ajudar a ser a pessoa perfeita, irrepreensível, se você aprender isso. Gente, minha esposa é que minha filha. Você não tem noção. Você não tem noção. Terceira coisa, ouvir com empatia. O que é ouvir com empatia? É escutar ativamente e entender o ponto de vista do outro. Isso é comunicação não violência. É procurar entender o ponto de vista do outro. É exatamente imaginar se fosse eu que estivesse sentindo tudo aquilo. Então, isso é ouvir com empatia. Terminando essa conversa maravilhosa, eu quero ler para você 2 textos da Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: façam tudo sem murmuração e sem críticas, para que venham tornar-se puros
irrepreensíveis filhos de Deus em meio a uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrela. Nesse mundo onde tem tanta família perdida, sofrida, o meu desejo, o desejo da minha família é que Deus use a nossa família para nós sermos um farol, para nós sermos uma luz para essa juventude, para essa sociedade, e que a sua casa também seja uma luz. Provérbio capítulo 20, versículo 3 diz assim: o homem de honra desvia de contenda, mas o tolo se mete em rixa. O homem de honra desvia-se de contenda, mas o tolo se mete em rixa. Ou seja, uma pessoa honrosa, ela quer resolver os problemas para que isso não volte sempre. Ela quer acabar com isso, mas de forma saudável. Certo? Tolice, insanidade é viver esse padrão dentro do seu casamento. Espero que essa conversa realmente, tudo que nós falamos aqui, você possa refletir, considerar e, mais do que isso, aplicar, experimente essas técnicas dentro do seu casamento e depois diz-me aqui se tem surtido algum efeito. Deus te abençoe, comente como foi para você essa conversa, compartilhe, se inscreva em nosso canal e se você deseja saber algo mais em relação à vida conjugal, se você está passando por alguma luta, conte conosco, deixe aqui o comentário que nós vamos fazer de tudo para trazer uma resposta que seja bíblica para o seu coração e para a sua família. Deus te abençoe.